Olá, internauta, mais um programa Comunicação Executiva e desta feita, no 20º Congresso da NEFAC, em Porto de Galinhas, lugar maravilhoso, tendo o prazer de conversar com os palestrantes, com as pessoas que abrilhantaram. E finalizou, veio aqui para a palestra de encerramento, o Fábio Panunzio. É uma pessoa certamente muito conhecida de vocês, de todos nós, pela sua atuação, pelos seus comentários, enfim, pela sua profissão como jornalista, fazendo a diferença no mundo. Eu penso que trazer o Fábio num encerramento como esse dá-se uma credibilidade, um peso ainda maior no congresso que finalizou-se agora há pouco, assim, com muito bom. Foi realmente assim, feito com muito carinho, com muito capricho, todo mundo satisfeito por ter sido as palestras e participaram desse congresso. Então, Fábio, da sua vez agora, prazer em tê-lo aqui em nosso programa. E, basicamente, um pouquinho do que você trouxe de informações aqui para os congressistas. São profissionais de contabilidade, finanças, gestores, são pessoas aí que atuam nesse segmento. A importância também, claro, para esse segmento de ter assim uma noção dessa visão política, dessa visão de tendências em relação ao país, em relação ao futuro. Gostaria que você fizesse uma abordagem um pouquinho sobre o que você falou sobre na sua palestra. Bom, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de falar para um público tão bem qualificado, que é sempre uma grande honra poder falar diante de plateias como essa. Hoje tem uma ansiedade no Brasil que nasce da indefinição do processo eleitoral. A pergunta que todo mundo quer saber é quem é que vai ganhar a eleição para presidente da República. Só que para responder essa pergunta, primeiro a gente precisaria saber quem é que são os candidatos que vão disputar efetivamente o pleito, né? Está chegando o momento do registro das candidaturas, da formalização, e a gente ainda não sabe, porque a toda hora surge uma surpresa nova, enfim, tem elementos de rejeição muito cabais, né? As pessoas estão muito revoltadas com relação à corrupção, essa coisa toda, e sem esperança, basicamente por dois motivos. Primeiro, porque o Brasil é um país hoje que tem uma guerra civil não declarada em curso, e a segunda questão é a nossa economia. A economia continua patinando, embora tenha saído do fosso, só que ela vai depender muito das definições do campo da política. Por isso daí o interesse gigante em quem é que vai efetivamente disputar e quem é que vai ganhar essa eleição. Assim, você falou na sua palestra assim, que nós não temos um líder, uma pessoa de peso, de nome, de relevância, que assim, apostaríamos as nossas fichas nessa pessoa em função daquilo que poderia representar como novo, tendência para resolver, não necessariamente como salvador da pátria, mas resolver muitos dos nossos problemas. E nesse contexto, de fato, assim, qual a sua aposta? O que você vê assim pela frente para a gente, olha, eu entendo que seja por esse lado, por aquele lado, até levando em consideração o que você falou, como é que nós vamos escolher se nós não temos ainda a definição efetiva dos candidatos, não é? Pois é, olha, hoje, pela maneira como o eleitor se manifesta nas pesquisas, e isso pode mudar, porque isso depende muito da conjuntura. Nós temos um quadro que é muito propício à vitória de um candidato de centro-esquerda. Por quê? Se você somar os votos do Lula, que cerca de 30%, 31%, com os do Ciro Gomes, Marina Silva e outros candidatos identificados com esse espectro ideológico, você vai ter 54% a 57% dos votos aí, nesse nicho. Por outro lado, os candidatos de direita não representam sequer 20% dos votos hoje. A maioria deles na mão do Bolsonaro, que tem 17% em todas as pesquisas. Mas o Bolsonaro parece ter atingido um teto de crescimento e ele não tem conseguido superar esse patamar de 20%. E do outro lado você tem uma candidatura inexistente, que é a do Lula. É uma candidatura que não vai prosperar porque ele está comprometido com a lei da ficha limpa. Mas só que você não tem o quadro formado, porque as duas novidades que havia não se firmaram, né? Joaquim Barbosa e Luciano Huck preferiram continuar tocando sua vida privada a tentar consertar o país. E por outro lado, você tem uma fragmentação, principalmente no centro e na direita, muitos candidatos sem nenhuma expressão eleitoral, disputando uma vaga ali, acreditando que o tempo de televisão que os partidos oferecem e outras circunstâncias mais estruturais vão dar a eles a chance que parece que o eleitor não quer dar. Mas o quadro continua absolutamente obscuro. Não é possível saber hoje, nem com uma bola de cristal, quem é que vai ganhar essa eleição. Infelizmente, essa resposta nós vamos esperar alguns meses ainda. Esse é o contexto. E assim, a relação do que você entende do tema do Congresso de inteligência artificial, no seu entendimento, existe alguma interferência em função de internet, em função dos programas, em função dos meios de divulgação, de usar a inteligência artificial, ou seja, mais e mais a inteligência de computação para ter alguma interferência no processo eleitoral?
Olha, eu acho que a internet vai ser um componente muito importante, não só na construção das imagens, mas principalmente na propaganda negativa, porque nós temos um fenômeno aí que está dissimulado nas mensagens e que cada dia é mais forte, que é a do fake news, né? Já interferiu muito na eleição americana, interferiu na eleição da França e agora, com certeza, vai interferir na eleição brasileira. Até porque os players desse jogo, os que estão mais bem posicionados, são justamente aqueles que têm as maiores milícias virtuais, né? Então eu acho que a internet vai ter o papel cada vez mais importante e principalmente porque nós estamos muito próximos agora, aqui, apesar da nossa realidade econômica diversa, da universalização dos meios, né? Então o eleitor que está mais qualificado para fazer a escolha do seu candidato, aquele que tem um nível socioeconômico um pouco melhor, ele vai basear suas escolhas muito em função daquilo que ele vê pela rede, sabe? E de modo que eu imagino, sim, a tecnologia vem cada vez mais para ser protagonista desse processo. Se de uma maneira positiva ou negativa, nós vamos ver no futuro. Bom, e aí o futuro que nos espera, né? Que a gente está aí numa situação. E também um outro ponto, na sua visão, já que você é uma pessoa muito bem relacionada em todos os meios e sentidos, em toda a estrutura até de tecnologia, em relação à credibilidade que se tem ou não em relação às urnas, em relação ao sistema adotado pelo Brasil. Há muita informação de que é um sistema que se é fácil fraudar e que tem lá muita informação controversa em relação a isso. Na sua visão, na sua opinião, como é que você vê isso? Se você vislumbra alguma mudança nesse contexto? Olha, eu acho que o sistema brasileiro é confiável, mas ele não é auditável. Então isso coloca um ponto de interrogação. Por que a gente não tem as impressoras para fazer a contraprova do processo? Eu já vi muita notícia de possibilidade de falsificação do software, essa coisa toda, mas eu nunca vi isso acontecer na prática. Foram muitas as denúncias. E tem uma teoria da conspiração que fala que toda eleição é fraudada desde que o Brizola teve o caso Proconsult no Rio de Janeiro, né? Agora, acho que o processo é confiável. Talvez o vício maior não esteja na coleta do voto, mas sim na plataforma dos candidatos. Por exemplo, a eleição passada ela transcorreu integralmente sobre uma plataforma de fantasias, né? A campanha, principalmente a campanha vitoriosa, construiu um país que não existia naquele momento. Então a fraude não é necessariamente na urna. A fraude pode ser na construção da mensagem. Bom, Fábio, nosso programa assim, é bem limitado, apenas ter um prazer de ouvir os nossos internautas, que são pessoas de empresas, pessoas que nós vamos compartilhar com o pessoal todo da ANEFAC. Então, uma palavrinha final, talvez de esperança, ou talvez assim de uma força do que nos espera daqui para frente em nosso país, a partir da sua visão, a partir da sua crença. Bom, primeiro de tudo, o Brasil é um grande país. A prova de que ele é um grande país é que tem resistido à elite política que tem, desde o descobrimento. Então, um país que é resiliente ao ponto de resistir a tanta roubalheira, a tanta corrupção, a tanta farsa montada, a tantas ditaduras, né? É um país absolutamente forte. E nós precisamos ter crença nesse país e promover uma condição para que essa força surja. A gente precisa mitigar o problema da violência, a gente precisa sair do fosso da crise, a gente precisa ter uma condição mais favorável estrutural para que os investimentos possam acontecer, a gente precisa ter bancos que cobrem juros menores, né? E governantes mais sérios. Se a gente tiver isso, não tenha dúvida, com a nossa matéria-prima, que é o nosso povo, as nossas reservas naturais, os nossos recursos, o nosso território amplo, a nossa agricultura, nós com certeza já poderíamos estar lá na frente, entendeu? Numa condição muito melhor do que nós temos hoje. Só não chegamos a ela ainda porque nós mesmos nos atrapalhamos. A gente costuma tropeçar nos próprios pés com as nossas vicissitudes. Mas eu acho que o país merece a crença, a confiança e precisa de um impulso positivo que é o voto na pessoa certa. O voto no cidadão honesto. Não interessa se é de direita, de esquerda ou de centro. Tem que ser principalmente honesto. Porque a honestidade vai abrir o caminho para o restante. E assim, com tantos valores, com tanta informação, com tanta motivação, não se sentiu motivado ainda a ingressar nesse meio, para quem sabe fazer a diferença? Não. Sabe por quê? Porque eu tenho uma visão meio iconoclasta da realidade. Eu estou habituado demais a ser jornalista, para pular para o outro lado do balcão e ficar exposto às críticas que eu mesmo faço ao outro lado do balcão. É excelente, aliás, muito astuta a sua resposta. Bom, Fábio, muito agradecido pelo seu participar do nosso programa e, assim, prazer mesmo. Quiser deixar um telefone, um contato, para eventualmente alguém queira entrar em contato com você? Pois não, agora mesmo. Meu WhatsApp é 11 954462568. O e-mail é panum, PA2NSUN,
gmail.com, à disposição de vocês. Bom, gente, fica aí um abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.